Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vou dar início à nossa quarta e última aula sobre gestão ambiental. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também aqui do canal que ensina aprende no YouTube. Eu agradeço a todos que estão acompanhando essa gravação e agradeço você também que está assistindo essa aula disponível aqui no YouTube, tá bem? A gestão ambiental, né, lembrando aqui, nós já tivemos mais 3 aulas, né, então essa é a quarta aula, no qual a gente vai apresentar conceitos sobre resíduos sólidos, né, a questão da movimentação e como gerir ali a destinação dos resíduos, né, e também a classificação desses resíduos quanto à sua periculosidade, justamente para que a gente tenha ao menos uma noção de como fazer essa separação e posteriormente a destinação. Quando a gente fala sobre resíduos sólidos, vamos lembrar, né, que ela é produto, né, ela é originária aí, de uma forma negativa, né, da atividade humana. Então, todo resíduo nada mais é do que uma matéria-prima mal utilizada, né, ou, consequentemente, uma matéria-prima que não foi bem aproveitado durante a sua elaboração. Então, o resíduo sólido, especificamente, ele, assim como os gases que são contidos, né, dentro de recipientes e líquidos, eles podem se tornar inviáveis para o seu lançamento em rede pública de esgoto. A gente conversou um pouco ontem, né, sobre a questão da rede pública de esgoto e como que é feita essa separação e destinação desses resíduos, né? Lembrando que a gente já paga por isso, né, no lixo doméstico, aí na rede de esgoto doméstico, a gente já passa uma parte pelo uso e uma parte pela destinação também. E tanto que nas empresas, para ela utilizar, ela também faz esse pagamento, né, da utilização de água e também a taxa de lixo. Entretanto, quando a gente fala sobre alguns resíduos que a gente vai citar aqui hoje, eles não devem ser jogados aí na rede pública de esgoto sem uma prévia, né, de um tratamento específico de efluentes, um tratamento específico desses resíduos. E nessa forma, né, vão se exigir aí soluções técnicas, né, ou até economicamente inviáveis para a gente procurar uma tecnologia melhor aí que esteja disponível, de acordo com a lei 12.305 de 2010, que vai tratar especificamente de resíduos sólidos. Essa lei 12.305 de 2010, ela vai classificar os resíduos sólidos, né, em classes perigosas e não perigosas, e também vai dar orientações aí de como fazer essa destinação. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem aí um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que faz parte, né, obviamente, de uma política nacional de proteção ao meio ambiente. Quando a gente fala sobre resíduos sólidos, também foi criado, né, no ano de 2010 e tem uma força maior aí a partir do ano de 2018, o que a gente chama de logística reversa dentro da área aí do meio ambiente. Para a gente entender um pouquinho melhor da logística reversa, eu gostaria que vocês também se colocassem na posição de técnicos em segurança do trabalho para entender os conceitos de logística reversa e tentar aplicar também na nossa área, né, que muito futuramente, né, não é exigido hoje, mas muito futuramente pode ser que seja exigido. A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico, social e caracterizado por um conjunto de ações. Então, como o próprio nome diz, né, a logística é tudo que é utilizado, né, para chegar na nossa casa. Se a gente tem aí a gente compra uma televisão, compra um sofá, a gente compra alguma coisa e manda entregar em casa através do pagamento de um frete, percebam, né, que existe ali a fábrica, né, existe a empresa que vai vender, né, seja uma empresa online, seja uma empresa de loja física, e essa entrega, né, ela é feita através de uma logística. E a logística ela vai depender de caminhão, vai depender ali de uma empresa transportadora, né, e para chegar na sua residência. Muitas vezes você vai precisar depois chamar um montador, ou essa empresa ela já tem alguém que vai fazer essa montagem, às vezes com custo, às vezes sem custo também.
E beleza, aí o produto chegou na sua casa, você vai fazer o uso dele até um determinado período. E como que vai funcionar se você se cansar desse produto? Né, uma TV, por exemplo, né, vou dar uma ênfase maior aos eletrônicos, aos eletrodomésticos. Se você daqui a 10, 15, 20 anos quer trocar de produto porque ele mudou, a tecnologia melhorou, o produto ficou velho, ou até mesmo ele pode ter parado de funcionar, você não deve fazer a destinação desse produto, né, principalmente eletrodoméstico, ao lixo comum, ao lixo residencial, aí a coleta de lixo, visto que ali nesse produto, né, nesse equipamento eletroeletrônico, eletrodoméstico, existem inúmeros componentes químicos, existem componentes ali eletrônicos, né, de placas eletrônicas que podem ali perpetuar e, consequentemente, ter um impacto negativo ao meio ambiente. Para isso foi criado então a logística reversa, que é então a destinação, vamos falar assim, né, a destinação ao contrário, né, da logística. Então, quando a gente fala em logística reversa, hoje já existe algumas práticas que a gente vai citar um pouquinho mais à frente, principalmente para eletrodomésticos e eletroportáteis, né, esses equipamentos eletrônicos. Existe uma preocupação da logística reversa nesse sentido. Então, a destinação inversa, né, da logística. Quando a gente fala sobre a logística reversa, a destinação, né, é voltar ali para a sua origem, né? Então, algumas empresas, principalmente as empresas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, que têm os eletroportáteis, elas têm deixado ali a possibilidade do consumidor, né, trazer e destinar, né, ou entregar novamente o produto para sua origem, para sua fábrica. Ou ainda, né, elas podem deixar ali pontos de coleta, né, desse lixo eletrônico para que eles retornem, né, para a empresa ali fabricante, para que seja tomadas devidas proporções, ou a destinação para o lixo, né, para usinas de reciclagem, e consequentemente, ou até em alguns casos para ser reutilizado em outros clientes. Então, quando a gente fala sobre a logística reversa em resíduos sólidos, nós estamos falando de uma forma de desenvolver economia e com impacto social, né, certamente ali preservando o meio ambiente. Então, a política reversa de resíduos sólidos, ela busca, através de ações, procedimentos e meios específicos, viabilizar a coleta e restituição desses resíduos sólidos do setor empresarial para reaproveitamento, ou no seu ciclo, ou em outros ciclos produtivos, até a destinação ambientalmente adequada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo dessa aula, de como fazer essa destinação ambientalmente correta, né, de maneira adequada. E quais serão os procedimentos, dependendo do resíduo, obviamente, que serão tratados, né, em relação ao meio ambiente, seja numa indústria, né, ou numa usina de compostagem, seja através de um aterro sanitário. A gente vai citar essas técnicas do meio ambiente. E vai se concentrar, então, a logística reversa em fluxos que existem valor para a recuperação, possibilitando a reentrada desses resíduos em uma cadeia de abastecimento. Né? Não sei se vocês já passaram por essa prática, por exemplo, de ter um modem, né, de uma determinada empresa, um aparelho, né, por exemplo, de emissão ali de sinal de TV a cabo, e aí você cancela a assinatura ou você cancela aquele plano, e aí ele solicita um aparelho novamente, né? Então, em alguns casos, você pode destinar ali, levar para a agência que você fez a contratação do serviço, ou é solicitado para deixar ali na sua residência, que porventura, em algum momento, algum técnico vai passar e fazer essa retirada, né? E se você não deixar esse equipamento, ou porventura, se você não devolver, eles fazem uma cobrança ali daquele material. Então, a gente vê isso muito na TV por assinatura, né, em planos aí de internet, né, por banda larga, e também é uma prática, né, que contribui aí para a preservação do meio ambiente e logística reversa dos resíduos sólidos.
É óbvio, né, que a gente está falando de uma matéria relacionada a eletrodomésticos, eletroportáteis, e aí existe uma solução prática, né, conforme a gente citou aqui, para a devolução desses equipamentos. Mas os demais resíduos sólidos, né, vamos imaginar que amanhã a gente está trabalhando como técnico em segurança do trabalho e vai ter ali algum calçado de segurança, a gente vai ter luvas, luva de raspa, por exemplo, que é a base feita basicamente com a matéria-prima de couro, né? Nós vamos ter ali protetores auriculares, vamos ter óculos de segurança que podem ser descartados ali juntamente com material plástico, né? Mas se a gente for pensar que a gente também produz muito lixo, né? O técnico de segurança, através da gestão dos EPIs e através da gestão de documentos, ele vai produzir muito lixo, né? Que vai se tornar ali um resíduo sólido. Então, qual que é a destinação nessa logística que a gente pode adotar, né? E também a maneira de fazer essa separação desses resíduos. Quando a gente fala sobre a logística reversa dos resíduos sólidos, eu trouxe 3 exemplos aqui para a gente citar, né, e entender como que funciona essa relação de gestão, né, para minimizar, né, ou minorar ali os seus impactos ao meio ambiente e, consequentemente, à saúde pública. Né? Então, existe uma inter-relação entre os aspectos financeiros, aspectos administrativos e as soluções legais que vão envolver, né, áreas interdisciplinares. Vamos prestar atenção, né, primeiramente nesse vídeo, se porventura tiver algum impacto aí ao subir esse vídeo no YouTube, eu vou editar essa parte, né, e passo o link para vocês, esses vídeos, no grupo do WhatsApp da sala. Sabe o que acontece com o modem da Vivo que você não usa mais? Vira um objeto de decoração? Não. Ele vai para um museu? Também não. É descartado na natureza? Com certeza não. Vivo apresenta Logística Reversa. O compromisso da Vivo com o meio ambiente. Isso significa que o modem da Vivo que está na sua casa hoje pode ser reutilizado na casa de outras famílias em vez de ser descartado de forma irresponsável na natureza. Funciona assim. O modem chega na sua casa. Sua família se conecta ao melhor do mundo digital. Depois de alguns anos, os filhos saem de casa, você pode mudar de casa, o aparelho também precisa mudar. E agora? Agora, um técnico da Vivo faz a coleta do modem na data e no horário escolhidos por você. O aparelho passa por uma avaliação minuciosa e, se não estiver mais em condições de ser utilizado, as peças são separadas e enviadas para reciclagem. Agora, se estiver tudo certo com o equipamento, ele passa por uma higienização e volta a proporcionar a melhor conexão em outra casa. Viu? Com essa iniciativa, a Vivo ajuda você com a retirada do aparelho e também o meio ambiente, já que a reutilização do modem evita a exploração de novos recursos da natureza. Você tem ou conhece alguém que possui um modem que não usa mais? Clique aqui e agende a retirada. Vivo Logística Reversa. Faça circular essa ideia. No caso dessa empresa aqui, eles estão citando, né, a devolução de equipamentos, né, e perceberam aí que existe uma espécie de separação da parte plástica, de componentes eletrônicos, ou a possibilidade, inclusive, de reutilizar em outros clientes, né? Vamos imaginar aí que uma pessoa fez contratou um plano de internet, de TV, utilizou durante 6 meses, né? O produto ele está semi-novo, né? Ele é usado, mas está em bom estado e a pessoa teve que cancelar o plano. Então, esse equipamento ele pode ser destinado ali para uma outra pessoa, né, justamente para mostrar, né, e consequentemente para não gerar maior impactos ao meio ambiente. Né? Então, eles disponibilizam no site deles ali a possibilidade de estar fazendo a devolução do equipamento de maneira agendada e até mesmo, né, o cliente não necessitar sair de casa para fazer essa entrega, tá bom? Então percebam que é uma prática, né, que pode ser adotada em relação à logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos e também mostrando aí um impacto sem impactos, né, consequentemente aí ao meio ambiente. Vamos para a segunda parte aqui.
Eu acho que todo mundo que recicla ou que faz isso em casa, quando você começa, aí vira uma doença. Você não consegue jogar mais nada no chão. E o que significaria? O que é isso, reciclagem? Não tinha lógica, não tinha entendimento nenhum. Aí eu comecei a ver e comecei a entender o benefício que isso faz. Tudo você fica olhando, e quando você vê as pessoas jogando, você fica indignada. Eu preciso jogar no meio da rua? Não. Aí depois, quando chove, tá alagado. Por quê? Você mesmo fez a coisa. Para o pessoal se entender que isso aqui não é um serviço sacrificante, mas é um serviço melhor que tem. É um serviço que tem com o meio ambiente. A gente que está aqui dentro faz um bem para essas pessoas que trabalham aqui. As pessoas que estão fora e mandam material para cá não sabem nem o que elas estão fazendo. O que elas estão ajudando as pessoas como ser humano. Porque se você conversar com um e com outros aqui, a vida deles era bem diferente antes de entrar aqui. Agora que entrou aqui, consegue ter a sua renda, alimentar os seus filhos. E aí você vê que tudo isso você pode fazer só tendo um pouco de boa vontade. O Grupo Boticário tem o maior programa de reciclagem do Brasil em número de pontos de coleta. O programa, que começou em 2006, conta com mais de 4.000 pontos espalhados pelo país. O Grupo Boticário é associado com várias cooperativas de catadores. O material reciclável é doado para as cooperativas, que vendem para as empresas de reciclagem e recebem 100% do lucro. São 28.000 pessoas na rede, engajadas, entregando o material reciclável para mais de 2.300 motoristas, que fazem o transporte até as cooperativas. Essa ação impacta a vida de 1.000 cooperados. Muita coisa pode melhorar se 100% dos resíduos gerados forem reaproveitados. Esse outro vídeo, né, ele traz ali a relação, né, do seu produto, né, que após consumido, né, gera um resíduo, e esse resíduo, se destinado ao meio ambiente, né, seja ele o vidro, seja ele a tampa plástica, seja ele inclusive a caixa de papel, né, que muitas vezes a gente acaba jogando fora após abrir o produto, né, após abrir o perfume, o creme, né, ou a maquiagem, a gente acaba fazendo a destinação no lixo comum, né, sem fazer uma devida separação. Então, eles montaram pontos de coleta, e através desse ponto de coleta, eles observam, né, que existe ali uma corrente, né, de mudança de cultura para que o cliente devolva a embalagem, né, e também pode se tornar uma atitude positiva, né, de atrair o cliente, porque, afinal de contas, a pessoa vai passar lá, vai devolver o produto, e vai olhar alguma outra coisa, né? Afinal de contas, o perfume dele, a maquiagem, o creme acabou e ele pode comprar um outro produto, tá bem? Então, é uma forma de fidelizar o cliente, né? E, de certa forma, também atrair ali para uma mudança de cultura para a destinação correta daquele resíduo. E temos aqui, por último, né, mais um vídeo, né? Esse aqui é um pouco mais curto, falando também sobre a logística reversa de resíduos sólidos. A vida na Terra depende das florestas que dependem de nós. Na Tetra Pak, nós nos preocupamos com o que retiramos da natureza.
Somos a favor dos recursos naturais renováveis, pois se cuidarmos bem, eles voltam a crescer. A embalagem que renova. Tetra Pak. Essa embalagem, né, na verdade, esse conceito da embalagem Tetra Pak é utilizado na reutilização, né, dessas caixas, né, obviamente que não é para reutilização do mesmo produto, mas a destinação correta dessas caixas de leite, por exemplo, que pode ser utilizado para a elaboração de outros produtos, né, eu já vi suportes aí para notebook feito com embalagem Tetra Pak. Eu já vi até cadeiras feitas com essa embalagem, né, justamente porque ela provoca, obviamente, uma rigidez através da compactação, e aí pode ser elaborado um novo produto, né, então não impactando, obviamente, a todos ao meio ambiente, né, e, consequentemente, a melhoria, né, desse produto. Quando a gente fala, então, sobre resíduos sólidos, né, vamos lembrar que existe a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, conhecida aqui como PNRS, que é de uma forma, né, de criar ali uma prioridade, né, na não geração, né, dos resíduos. Então, antes de mais nada, né, não é já que a gente encontrou aí uma forma, né, de coleta, de destinação, de logística reversa, né, vamos então produzir em excesso resíduos. Não, é uma forma, primeiramente, de a gente não ter uma geração até de maneira descontrolada, né? Porque já veio acontecendo isso ao longo dos últimos 30, 40 anos. Então, através da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que se espera é que não exista a não geração, né, de maneira desacelerada e de maneira descontrolada, e que haja, né, começa a ter ali uma redução e reutilização e o tratamento correto do resíduo sólido, assim como a disposição final, de maneira adequada com o meio ambiente, através também, né, de algumas metas específicas aqui. Primeiramente, a redução do uso dos recursos naturais dos processos produtivos. Eu citei, por exemplo, aí o uso da água, né? Em alguns casos, não tem como a gente não deixar de usar a água, mas antes da sua destinação, antes de jogar ali no lixo, na fonte de esgoto, né, no esgoto, na rede de esgoto, antes de fazer essa destinação, fazer o tratamento adequado através de estações de tratamento específicas, né? Ações de educação ambiental, né? Então, insistir aqui na educação ambiental, por mais que a gente saiba aí que não pode se jogar, né, uma bala, o papel da bala ali pelo vidro do carro, quando você está andando. A gente passar ali no centro comercial ou qualquer lugar que a gente estiver, a gente vai verificar essa prática. Então, infelizmente, não é a educação, é a sensibilização, as pessoas entenderem que tem pessoas que vivem, né, e dependem dessa destinação correta, né? Então, se você fizer a destinação, naturalmente, outras pessoas vão se beneficiar e, obviamente, que o meio ambiente também vai conseguir se recuperar de maneira mais rápida se você não interferir nesse impacto, né? Não criar esse impacto ambiental através da destinação incorreta dos resíduos sólidos. Como eu falei, né, o aumento da reciclagem de uma forma também de promover a inclusão social. Quando a gente fala sobre reciclagens, muitas pessoas aí que geralmente não conseguem um emprego em outras áreas, atuam nas áreas de reciclagem, e como dito no vídeo, uma pessoa ali falou, olha, é como se fosse uma doença, você começa a reciclar, você não para mais. E toma gosto por aquilo, né? Então, acaba tendo essa prática de modo meio que inconsciente. Quando a gente fala sobre a nossa área, né, especificamente aí sobre os EPIs, os EPIs eles não são reciclados, né? Não tem como a gente, na verdade, eles não são reutilizados, mas eles podem ali voltar para o seu cliente, né, para o seu fabricante, e adotar uma reutilização, né, uma reciclagem daquele produto através da logística reversa, por exemplo. E também sendo uma forma de inclusão social, porque afinal de contas abrirá ali, vai ser uma forma de abrir caminho, né, e consequentemente vai
vai fazer com que os produtos voltem ao seu, ao seu produtor, né, inicial, a quem foi o fabricante, e ele pode, né, ter uma forma de inclusão e, consequentemente, destinação, né, de uma linha de produtos de EPIs feitos com o EPI original. Então, a destinação correta vai favorecer a inclusão social e também aumentar a reciclagem. E por último aqui, né, o reconhecimento que o resíduo sólido reutilizável, ele pode ser também, né, reutilizado e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho, de renda e promotor da cidadania. Afinal de contas, né, muita gente aí que trabalha com reciclagem, né, e como eu citei, né, não arruma um outro tipo de emprego ou que simplesmente gosta dessa prática e se encontrou nessa área nessa atividade, vai encontrar ali um meio, né, de conseguir prosperar. Então, tem um primeiro trabalho, consegue ali realizar práticas sustentáveis e consegue sobreviver através, né, da arrecadação financeira e, consequentemente, através de um salário, né, através da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quando a gente fala sobre resíduos sólidos, então eu vou precisar conhecer os resíduos especificamente, né? Então eles são classificados de acordo com a sua origem, afinal de contas, de onde eles saem, né? E o tipo de resíduo, a composição química e periculosidade. Quando a gente fala sobre a origem, né, vamos por partes aqui. A classificação do lixo, né, quanto à origem, ela vem primeiramente ali da área domiciliar, né? Então o resíduo também chamado orgânico, né, que geralmente ali é fruto de restos de comida e, consequentemente, ali podem ser de material que você não vai conseguir reutilizar, tá bem? E a gente já pode fazer essa separação dentro da nossa casa, né, instruindo os nossos familiares o que é reciclável e o que não é reciclável, né? Então, papel, papelão, plástico, metal, vidro, essa garrafinha de refrigerante, a garrafa do leite, né, ou a caixinha de leite, isso é um material reciclável, né? Então a gente vai fazer uma leve separação inicial do que é orgânico, né, que o que não é orgânico, que é reciclável. Então, mostrando isso em casa, né, a gente já começa ali a fazer uma pequena separação e facilitar. Lembrando que a gente tem aqui na cidade, né, um dia específico para a coleta do lixo orgânico, né, e nós temos um dia específico, né, geralmente aí a cooperativa, né, da coleta pode fazer ali a retirada do lixo reciclável. Eu moro, por exemplo, num apartamento e aqui a gente tem uma área somente para o lixo orgânico e nós temos uma outra área somente para o lixo reciclável. O próprio condomínio depois vende para uma cooperativa, né, que vem aqui fazer essa retirada e a gente utiliza, né, esse lixo reciclável para benfeitorias no condomínio, né? Então, às vezes para pagar manutenção do jardim, pintar alguma parte aqui do condomínio, fazer, por exemplo, a cobertura das garagens foram feitas com a venda desse material, né? Obviamente que teve uma parte, né, do que os moradores tiveram que pagar, mas o restante ali foi feito com a venda do lixo reciclável, né? Então é uma prática que deve ser adotada aí para todo mundo que vive, né, ou convive, né, em condomínios, né, e consequentemente nas casas também. Nós temos os lixos comerciais, né, que aqui vai envolver naturalmente o lixo que é utilizado, por exemplo, na logística, né, da entrega, ou ainda, né, nas embalagens que a gente recebe, né? Então toda a embalagem ela é reciclável, né? Toda embalagem que a gente recebe, seja pelos aplicativos ali de entrega, ou consequentemente quando a gente recebe um produto novo ali, tem uma compra de um refrigerador, de um fogão, de uma máquina de lavar, de uma TV, virão ali embalagens em volta, e essas embalagens são recicláveis, né? Muita gente acredita, por exemplo, que o isopor ele não é reciclável. O isopor ele é reciclável, né? Então, só que na nossa cidade nós não temos, né, como reciclar.
né? Então, existem até alguns bolsões aqui na cidade que eles vão fazer essa coleta, né? E a única coisa que você vai precisar ter ali é a disponibilidade de levar, né, esse isopor para que ele seja destinado. Quando a gente fala sobre o isopor especificamente, né, vamos lembrar que ele faz parte, né, de uma espécie de um plástico, né? Então, ele acaba sendo reciclável, né, através dessa forma. O isopor ele é chamado de EPS, né, que é o poliestireno expandido, né, uma matéria-prima aí que é jogada no lixo comum, no lixo orgânico, e naturalmente, né, ele vai impactar, né, toda uma cadeia de produção. Afinal de contas, quando ele vai ser depositado ali no lixo orgânico, né, eu vou citar um pouquinho mais à frente, ele não pode ser incinerado, porque afinal de contas ele vai se tornar plástico depois. Ele não pode ficar dentro de uma composição, porque ele vai demorar anos para ser decomposto, né? Então, a gente pode pelo menos fazer essa separação antes de destinar ele de maneira correta, tá bom? Nós temos aqui o lixo chamado lixo agro, né, da agroindústria, ou também silvopastoril, né, que é da área de silvicultura e também das pastagens, né? Quando a gente fala sobre o lixo aqui da classificação da agroindústria ou agroindustrial, né, o lixo agro, ele tem uma característica, né, agrícola naturalmente, né, e, por exemplo, alguns fertilizantes, né, eles não podem ser jogados de maneira incorreta, porque eles podem entrar em contato com a água da chuva e levar isso para os rios e lençol freático naturalmente, né? Então, imaginem os resíduos sólidos aí da atividade agrícola, pecuária, embalagem de alguns adubos defensivos agrícolas, ração, restos de colheita, sendo impactados ali, sendo encaminhados para os rios e, consequentemente, para locais aí que vão ter impacto ao meio ambiente. Então, já deve ter uma separação também, pensando lá na NR31, né, os lixos também devem ser orientados, né, para que não seja destinado de maneira incorreta. A limpeza urbana, né, ou chamada aí também de limpeza de varrição, né, de ruas e tudo mais, a limpeza urbana, ela tem uma preocupação, né, maior aí com o lixo reciclável, porque vamos lembrar, né, que a gente já estudou um pouco sobre isso, mas a limpeza urbana, ela é derivada ali de varrição, muitas vezes, né, e para isso a gente deve ter uma separação também, né, ao longo da rua. Quando a gente fala sobre limpeza urbana, nós mesmos que estamos na rua, a gente já tem que ter uma preocupação em andar 2, 3 quarteirões para encontrar um cesto de lixo para fazer a destinação correta, e não simplesmente jogar o lixo no chão, né? Não simplesmente pegar uma embalagem, abrir o produto, consumir e jogar a embalagem no chão. Então, o que custa, né, a gente andar um pouquinho ali, procurar um local específico, fazer essa destinação, e não simplesmente deixar ele ali jogado no chão, porque ele vai, numa chuva, num vento ali, ele vai ser encaminhado para galerias ali de esgoto e pode criar um entupimento, e naturalmente isso vai fazer com que o esgoto, né, e que a água não flua naturalmente, né, então isso vai gerar um impacto bem significativo. Então, o lixo urbano, né, a gente que produz ele, então a gente também tem que fazer essa destinação. Quando eu falo ainda sobre a classificação, a gente tem os lixos aí de serviços de saúde, né, então a gente já viu isso também na NR32, quando a gente fala sobre lixo, né, de maneira geral aí no serviço de saúde, deve ter uma separação específica, né, de cor, deve ter uma separação específica de rotulagem, deve ter uma classificação específica em relação à destinação. Então, a gente sabe que, por exemplo, que nós temos aí o lixinho, né, do dia a dia, né, que a gente utiliza na nossa casa, né, a retirada, às vezes, de um band-aid, a utilização, às vezes, de uma gaze, né, e a gente simplesmente joga lá no lixo considerado lixo domiciliar, né, o lixo orgânico. Isso também é considerado como lixo de serviços de saúde, por isso que a gente tem que fazer essa separação também
de modo correto. Essa separação, né, específico de serviços de saúde, através de hospitais, de pontos de atendimento, né, de postos de atendimento, ou ainda de clínicas odontológicas, fisioterapêuticas, e psicológicas, né, de psicólogos, deve ter uma preocupação com esse lixo, né, chamado lixo branco, né, muito fácil a gente associar, porque os profissionais da saúde geralmente utilizam roupa branca, né? Então, um saco de lixo aí da área da saúde, né, ele é geralmente da cor branca, né, com algumas classificações específicas da NR32, né? A gente tem que ter o acionamento no pé, todo o lixo tem que ser fechado, e o lixo de serviço da saúde, a gente também tem que ter uma preocupação com a sua destinação, afinal de contas, pode existir ali materiais dejetos, né, da área humana, né, da raça humana, e também, né, podem ter contaminação com solo, lençol freático, e, né, especificamente, ainda mais grave, a questão da radiação ionizante, né, através aí de tomografias computadorizadas e raio-x, que vão ser uma fonte de radiação. Nós temos ainda os lixos da mineração, né, a gente não vai ter contato, né, em relação a esse lixo, né, especificamente porque a própria mineração deve fazer uma separação, deve fazer ali uma forma de acumular esse dejeto, né, esse dejeto da mineração, e ainda, né, a gente sabe, né, da possibilidade e a forma, né, de ser um risco grave, né, se for ali negligenciado a sua operação, como foi o caso de Brumadinho, né, que a gente tanto falou aí em outros momentos. O lixo industrial, né, de uma forma geral, toda indústria deve ter uma separação do seu lixo industrial, até mesmo porque a gente tem indústrias, por exemplo, indústrias que são consideradas mais prejudiciais ao meio ambiente, como é o caso dos abates, né, de aves, de suínos, né, de bovinos, e ali existe dejetos também desses animais. Então, esse lixo industrial, também chamado, né, de resíduo industrial, vai depender, obviamente, do processo industrial. Então, como é muito variado, né, eu não vou dar muitos exemplos aqui para vocês, porque só no lixo industrial a gente vai ter sólido, líquido e gasoso. E aí a gente vai ter que ter um dia específico, né, para conhecer e ainda mais observar essas destinações. O lixo do transporte, seja ali ele simplesmente o transporte urbano, né, o transporte que a gente tem aí no dia a dia, né, dos ônibus que a gente utiliza, né, seja circulares ou lixos ainda que vão ser produzidos através de ônibus que vão viajar para vários lugares, assim também como as ferrovias, que não é muito comum aqui no Brasil, mas principalmente aeroportos e portos, né? Afinal de contas, imaginem vocês um lixo vindo de um outro país, né, e entrando através de um transporte, né? Então deve ter uma preocupação também com essa separação para que não seja, né, armazenado esse lixo, né, através do transporte. O transporte também do lixo, né, especificamente, vai envolver aqui uma relação com a construção civil. Afinal de contas, né, a construção civil, né, ele vai ser uma das principais geradoras ali dos resíduos, né, classificados, que a gente vai ver uma classificação aqui à frente, por exemplo, restos de construção, né, o que fazer com restos de construção, né? Então, tanto na movimentação desses resíduos através de caçamba, né, devem ter uma separação específica, porque esses produtos especificamente, eles não são recicláveis. A gente fala quanto à periculosidade do risco dos lixos, né, vai ter uma definição específica aqui, primeiramente, de classe 1 e classe 2. Através da ABNT 10004, os resíduos sólidos vão ser classificados na classe 1 e classe 2. A classe 1, né, vai ser chamados aí de resíduos perigosos, né, tanto à saúde pública como ao meio ambiente, como, por exemplo, né, a saúde pública aqui, vamos lembrar dos riscos dos lixos hospitalares e os lixos
chamados aí de lixos da área da saúde ou agroindustriais, né, tanto na agricultura, como também o meio ambiente, como o papel, plástico, né, que a gente sabe que ele pode ser reciclável. Entretanto, se ele ficar ali no meio ambiente, alguns animais podem ter contato com ele, eles podem contaminar lençol freático, contaminar a água de uma região, né, justamente porque eles são classificados aí como perigosos. Nós teremos na sequência o classe 2, que vai ser dividido entre classe 2A e classe 2B. O classe 2A, eles são chamados de não inertes, né, que aqui a gente vai ter um conceito de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. Por exemplo, vamos pegar aqui o cimento, né, quando ele entra em contato com a água, ele se consolida, né, ele vira concreto, né, então a gente não pode ter essa destinação, porque a gente sabe que ele é não perigoso, mas que ele não pode ficar em contato com a água. A biodegradabilidade, né, a gente sabe, por exemplo, que o sabão ele não é biodegradável, né, ele muda, na verdade, a composição da água, né, então ele também não pode ser destinado de maneira simplesmente no lixo, né, na água, né? E a combustibilidade, naturalmente, a gente não pode utilizar, né, algumas fontes aí derivadas do petróleo, né, e seus derivados, né, como, por exemplo, combustível, óleo diesel, né, destinar em qualquer lugar. Apesar de não ser perigoso, vamos lembrar que ele não vai mudar, né, por isso que ele chama de não inerte. Ele vai basicamente se manter por anos ali no ambiente em que ele for destinado. Ainda tem uma classificação aqui chamada classificação 2B, né, que são os inertes, que eles vão ter aqui no seu constituinte, eles não vão também se dissolver, mas eles vão mudar o aspecto, a cor, a turbidez, a dureza e também o sabor, seja da água ou ainda, né, do ar, se por acaso ele for descartado de modo incorreto. A classe 1, né, que a gente falou aqui, são os perigosos, como bateria, thinner, né, esses botijões aqui de gás, né, eles não podem ser destinados aí em qualquer lugar, porque imagine uma queimada aí num terreno, né, tiver ali uma lata de thinner, uma lata de tinta, né, certamente eles vão ser ainda mais inflamáveis, né? A gente tem alguns outros corrosivos aqui, reativos, tóxicos e patogênicos, que se eles forem destinados em modo correto, né, certamente isso vão prejudicar ainda mais o meio ambiente. Outros pontos aqui são os restos de medicamentos, né? Aquela parte plástica do medicamento, ele é reciclável, mas a parte de alumínio não, né? A parte de alumínio, ela é derivada da bauxita, né? Que é uma forma, né, de desenvolver o papel alumínio, né? Uma matéria-prima do papel alumínio, e ela não é reciclável, né? Então, por isso que a gente não consegue fazer essa separação. Além disso, baterias, pilhas, né, que certamente elas têm material corrosivo e tóxico também, né, se forem destinados de maneira incorreta, assim como as lâmpadas, né, são resíduos chamados resíduos perigosos de classe 1. Nós temos ainda os resíduos, né, de classe 2, que a gente citou, né, e tem uma separação aqui entre o 2A e o 2B, né, em produtos que são inertes e não inertes, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que os orgânicos, eles são não inertes, eles podem, né, ser decompostos ali ao longo do tempo, né, através, por exemplo, de restos de alimento, chamado aí papel, papelão, também madeira e tecido, inclusive o tecido também, eles são considerados orgânicos. Nós temos os inorgânicos, né, que vai ser separados em metais, vidros, areia, terra e pedra, né, que eles não vão ter uma fácil degradação no meio ambiente, mas eles conseguem reutilizar através, por exemplo, de um processo específico. Nós temos aqui os biodegradáveis, né, como papel, restos de alimento, papel, madeira e tecido, que são bem semelhantes aos orgânicos, né? Entretanto, os biodegradáveis, né, vão depender, obviamente, da sua característica, se eles foram produzidos dessa maneira, né? E os não biodegradáveis, né, entre eles aqui o plástico, borracha e o isopor, né, que eles vão ser geralmente associados aí a uma produção, né, e uma mudança, né, do seu
da sua produtividade, né? Como que foi a sua produção. E o tempo de decomposição de cada um, né? Por exemplo, papel tem em média de 3 a 6 meses, o tecido, né? Como eu falei do pano aqui, 6 meses a 1 ano, né? E aqui vamos pegar, por exemplo, o vidro, né? Mais de 1000 anos, né? E a borracha tem um tempo indeterminado, né? Então percebam aí que o tempo de decomposição vai variar, obviamente, ali, de acordo com o seu produto, tá bem? Então, seja ele inorgânico ou ainda, né, não biodegradável, biodegradável ou orgânico. O tratamento do resíduo, né, e por isso que a gente tem que ter uma preocupação específica em conhecê-lo, porque depois a gente vai ter que tratá-lo de maneira correta. Então, os principais tratamentos de resíduos hoje, né, chamados de resíduos sólidos, né, eles são os aterros sanitários, os aterros controlados, as compostagens, a incineração, que não é uma prática muito comum no Brasil, mas existe, a pirólise, né, ou pirólise industrial, que a gente vai falar sobre isso, e a biodigestão. Mas, basicamente, quando a gente fala sobre o tratamento, ele vem da geração, a coleta, que deve ser feita aí por uma empresa específica, né, com equipamentos específicos, um caminhão específico, ele caminha para uma estação de transferência e triagem, então o próprio trabalhador ali pode fazer essa separação, ou dependendo da estação de tratamento ali, ela é feita somente por máquinas, né? Depois vai ter um tratamento, e aí certamente vai diminuir a geração através da disposição geral. Essa disposição geral, ela pode ser utilizada novamente, né, para reciclagem, para produção de novos equipamentos, né, ou ainda, né, para outros produtos, né, conforme eu citei aqui, a lata, a garrafinha da Tetra Pak, né, já são feitas cadeiras hoje com esse material, tá bom? Tudo vai depender, obviamente, do tratamento e da estação de tratagem e triagem. Vou citar alguns exemplos para vocês aqui que a gente conhece. Primeiro, né, nós temos o aterro sanitário, uma técnica de disposição de resíduos do solo sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando todo o impacto ambiental. Então, esse aterro sanitário, né, que é que a gente tem aqui na cidade também, né, geralmente ele fica bem distante da cidade, primeiramente para não ter ali a atuação, né, de outras pessoas, né, retirando o lixo ali desse aterro, né, e antigamente ele era chamado também de lixão, né. O aterro sanitário é uma melhora, né, desse lixão. Como que foi feito, né, e criado esse aterro sanitário? É uma técnica, né, de disposição de resíduos, no qual ali tem a separação da terra virgem, né, ou consequentemente ali o material da terra. Nós temos uma primeira camada ali de argila, né, nós temos uma outra camada de terra e depois o lençol freático, né, então a água fica protegida dessa forma. A terra virgem, né, então não é qualquer lugar que pode ser feito o aterro sanitário, tem que ser estudado o solo primeiramente, né, é feito ali primeiramente uma cava, né, uma abertura, e é feita uma selagem, né, com uma manta, né, de PVC, uma manta plástica, tá bem? E na sequência ali tem uma proteção de argila, né, então essa argila ela vai enrijecer, ela vai endurecer, e certamente, né, se houver um vazamento ali de um chorume, por exemplo, né, ou de qualquer material ali, ele entrar em contato, né, e tentar perfurar, né, haverá uma proteção também de uma selação, né, de uma manta de PVC e de argila. Vai ser depositado esse material, né, principalmente o lixo orgânico aqui, né, e ele vai ser coberto com terra. Né, haverá ali uma espécie, né, de uma chaminé, né, no qual ali terá uma captação de queima desse gás metano, por causa da decomposição desse lixo orgânico. Percebam que não haverá urubus e nem animais ali que não vão ser atraídos pelo mau cheiro, porque o mau cheiro que vai sair daqui, ele está sendo queimado, né, então não vai ter a presença ali de animais em volta. E também não há presença de seres humanos, né, que estarão ali, tentando retirar algum material reciclado desse lixo, lembrando que somente o lixo orgânico vai estar sendo decomposto nesse ambiente.
a captação do tratamento e do chorume, né, em uma estação de tratamento de esgoto específico, porque através desse resíduo, né, haverá ali um líquido, e esse líquido ele não pode perfurar, né, a manta de PVC nem a argila para contaminar o lençol freático, tá bem? Então, também, né, existe uma preocupação, né, em tratar o chorume, né, a parte líquida, né, da decomposição do lixo orgânico. Além do aterro sanitário, nós temos as compostagens, né, que é uma técnica de reciclagem de resíduos orgânicos que permite a transformação de restos orgânicos também em adubo por meio de um processo biológico natural. A compostagem, né, a gente tem visto isso acontecer também em algumas casas aí, as pessoas têm uma preocupação, né, em separar, em fazer um processo de separação, né, louvável, justamente porque haverá um produto final, que é o chorume, que é o líquido, né, de compostagem, né, e esse líquido ele pode ser utilizado como um adubo orgânico ali em plantas, né, ou naturalmente se a pessoa tiver ali na sua casa, como utilizar, tanto na sua casa como na sua vizinhança também. Então, inicialmente é feita uma pesagem, né, chega ali um caminhão com todo os resíduos orgânicos. Na sequência, ele é retirado, né, uma esteira de catação, e aí também pode ser feita, né, a retirada manual, né, algumas pessoas retiram o que é reciclável, né, separando aqui metal, papel, papelão, né, vidro, né, ou algum material eletroeletrônico, que infelizmente tem pessoas que ainda jogam esse material nos resíduos orgânicos, e o restante, né, separado através, por exemplo, se passar algum material de metal, aqui existe uma separação magnética feita por esteira, ele vai entrar em contato ali com um caminhão, e esse caminhão vai levar, né, para uma cura, né, desse composto. O que é essa cura? É esperar ele solidificar, né, esperar ele ter uma espécie, né, de espera ali de dias, horas, dependendo da quantidade de composto. Depois é feito um peneiramento, né, esse peneiramento pode ser que ele seja comercializado, né, por exemplo, como adubo, né, naturalmente, ou ainda, né, dependendo da situação, né, dependendo do resíduo orgânico, ele é tratado também através de uma lagoa de tratamento do chorume, também. E essa estação de tratamento de esgoto, ela pode servir também para abastecer, né, e certamente se tornar um adubo orgânico, né? Então, tanto essa parte quando a gente da cura do composto e ela pode ser comercializada, como também o líquido pode ser comercializado para adubo. A incineração, né, que é uma combustão de resíduos com aproveitamento do calor gerado, né? Conforme eu falei, isso é muito pouco comum aqui no Brasil, né? Isso é comum em países como o Japão, por exemplo, que eles colocam todo o produto, né, sem separação, sem nada, né? Tanto faz se é orgânico, se é plástico, se é papel, se é vidro, se é metal, ele é destinado, né, através aqui de uma grua, né, existe uma separação aqui, uma pega, né, e a alimentação de uma espécie de uma caldeira. Essa caldeira, né, ela vai gerar ali uma queima, né, e vai gerar uma energia, né, para a cidade, consequentemente para aquela localização, aquela localidade que ela está instalada, tá bem? Só que você tem um impacto natural ao meio ambiente, né, que é a fumaça aí, que é derivada da queima, tá bom? Por isso que ela acaba sendo aí um método não muito inteligente de gestão dos resíduos. A pirólise, né, que aí é um dos últimos temas aí que a gente vai abordar, que é a reação da decomposição por meio do calor. Então, é colocado dentro de uma espécie de filtro, né, que ele é aterrado, então é toda colocada a matéria orgânica aqui dentro. Existem 3 áreas, né, primeiramente a secagem, a pirólise, né, que é a volatilização, oxidação e fusão, né, que é o aquecimento desses produtos, né, até a sua devida saída. Quando existe a saída desse material orgânico,
existe aqui, por exemplo, né, uma separação de lixo. Uma tonelada de lixo, por exemplo, né, vai retirar ali sulfato de amônia, né, char, alcatrão, óleo combustível, álcool, né, e gases combustíveis também, que podem ser utilizados, como, por exemplo, como o gás natural veicular, né, ou gás natural. É possível produzir outros produtos, né, como o bioóleo e o carvão vegetal, como alternativa e alternativas de combustíveis. Sendo assim, encerramos a nossa aula aí de gestão ambiental, né, de uma maneira falando aí sobre o tratamento, né, afinal de contas a gente falou sobre gestão, falamos sobre, naturalmente, aí sobre como conhecer os resíduos e temos falado também sobre o tratamento. Agradeço a todos que acompanharam essa gravação, você que está assistindo também essa aula, eu agradeço bastante. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do e-mail aqui que está na tela, né? Ou ainda, né, estou disponível no grupo do WhatsApp de vocês. Um abraço, até a próxima aula.